E eu quero falar aqui hoje de um encontro que para mim é muito particular, um encontro que fez toda a diferença na vida de um ser humano, e esse ser humano repercutiu sobre a sua cidade toda. Nós vamos falar hoje sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Diga comigo, mulher samaritana. Pergunte a alguém do seu lado: você conhece a samaritana? Deixa eu te apresentar. A biografia dela é muito curta, pouco sabemos sobre essa mulher, e o que sabemos veio da revelação da boca de Jesus. Jesus, depois do seu diálogo com ela, vai dizer para nós o caráter dessa mulher. Vai dizer que ela teve 5 homens e o 6º que ela estava com ele não era dela. Então, mesmo entre a religião dela, que é a religião dos samaritanos, havia um preconceito e um peso muito grande sobre pessoas que tinham problemas com os seus pecados sexuais. Então nós vamos entender talvez o motivo porque a Bíblia não nos dá o nome dela, porque isso era um infortúnio, era uma vergonha. Jesus vai se encontrar com essa mulher, e o que me chama a atenção é porque é que ele mudou o caminho do trajeto que ele estava fazendo para entrar dentro de uma terra que para os judeus era tido como uma terra maldita, era tido como uma terra amaldiçoada. Quem conhece um pouco de história bíblica vai se lembrar que judeus e samaritanos, embora fossem irmãos de sangue, embora fossem todos filhos de Abraão, eram inimigos públicos declarados. E infelizmente, a divisão entre eles, a briga entre eles, nasceu num dia de festa. Possivelmente em uma festa como a que nós estamos comemorando aqui, a festa do tabernáculo. Porque embora fossem todos da religião abraâmica, embora fossem todos filhos de Abraão, haviam entre os samaritanos aqueles que pensavam mais no alto das montanhas do que na cidade de Davi. Havia no meio dessas festas a recitação de salmos, de cânticos e de músicas, e quando alguém inspirado erguia a voz e salmodiava, o restante erguia a voz e concordava em um amém, ou dizendo bendito seja Deus, ou dizendo assim diz o Senhor. A história diz que quando um desses judeus ergueu a voz para adorar a Deus e disse: Deus tem que ser adorado em Jerusalém, um samaritano ergueu a voz e disse: não, está errado, Deus tem que ser adorado no alto da montanha. Ao invés de pararem uma discussão teológica e continuarem a adoração, o judeu, muito ortodoxo, ergue a voz e diz: não, vou refutar, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade de Davi. O samaritano, que deveria ter ficado quieto para não interromper a festa, também acha que foi afrontado e ergue a voz refutando, dizendo: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi lá que ele falou com seu servo Moisés. O judeu, que deveria ter ficado quieto, disse: não, tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém tem as 12 portas proféticas. E o samaritano disse: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi lá que ele deu os 10 mandamentos ao seu profeta Moisés. E por conta disso, e somente por isso, judeus e samaritanos criaram um ranço e nunca mais conversaram. Se eu estivesse falando de 2 povos diferentes, se eu estivesse falando de pessoas que adoram deuses diferentes, eu até compreenderia. Mas eu estou falando de filhos de Abraão. E estou dizendo que a briga deles foi uma briga meramente teológica. E eu sei que enquanto falava, eu vi muitas pessoas fazerem assim com a cabeça. Eu também faço isso, dizendo assim: como pode uma pessoa brigar com outra por causa de questões tão pequenas religiosas? Mas foi isso que aconteceu naquele tempo. E detalhe, essas coisas ainda acontecem nos dias de hoje. Eu moro numa cidadezinha pequena, em Orlândia, e um dia desses, lá num ponto de ônibus, 2 irmãs se encontraram. Elas não se conheciam, 2 irmãs de igrejas diferentes. Mas crente, quando encontra crente, tem um dispositivo que é acionado, e a gente acaba recebendo o dom da revelação, né? Ou quer seja pela roupa, ou pela Bíblia que está sendo carregada, ou por palavras que nós liberamos, né, que são códigos. Você passou perto de alguém que falou: o sangue de Jesus tem poder, você diz: eita, esse é crente, né? E automaticamente a gente se apresenta. Uma dessas 2 irmãs acabou liberando um código, e a outra então ativou as suas anteninhas de vinil, olhou para a amiga e disse assim: vejo que a senhora é crente. A outra disse: sim, eu sou, graças a Deus. Ficaram de pé e deram um abraço e 3 beijinhos. E se terminasse por aí, tinha sido uma bênção. Mas depois dos 3 beijinhos, uma olhou para a outra e disse: então, já que somos crentes, esticou a mão e disse: a paz do Senhor.
E a outra disse: a paz de Deus. Começou o problema. Já se afastaram, uma ficou de lado, outra de cá, não se olhavam mais. Uma não aguentou e disse assim: eu estou vendo a irmã, e pelo tamanho da saia da irmã, que é um palmo acima do joelho, pelos brinquinhos e a maquiagem, a senhora é daquela igreja ali em cima, né? E a irmã disse: meu Deus, ainda há dom de revelação. Sim, eu sou daquela igreja ali, mas o dom me pegou também, viu? Por quê? Porque pelo tamanho da saia da senhora, que é comprida, o cabelo da senhora, que é comprido, e a língua da senhora, que é tão comprida quanto, a senhora só pode ser daquela outra igreja ali, né? A pergunta que eu faço é: precisava chegar nisso? Precisava culminar nisso? Se eu pudesse voltar lá nesse dia de festa entre judeus e samaritanos e pudesse dar um grito e falar: pare, porque os dois estão certos. Se você adora a Deus na montanha, graças a Deus por isso. Se você adora a Deus em Jerusalém, graças a Deus por isso. O que importa não é onde se adore, mas é em como se adore. O que importa é que todos adoramos aquele que fez os céus e a terra. E só para os desavisados, o Criador já está entre nós aqui nessa noite, viu? E Ele é tão grande que os pés dele passeiam aqui na nave do templo, e a face dele está diante dos serafins, que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Manaus está ficando cheio da sua glória. E só quem crê nisso dá um grito para empolgar o coração do pregador. Maravilha. Então olha que coisa bela. Eu quero que você me acompanhe. Eu vou fazer alguns rabiscos em um quadro, e na medida que eu vou desenhando, você vai colocando cor e vida nele. Me acompanhe. Jesus acordou de manhãzinha. A noite anterior, o dia anterior foi uma festa. Todos os dias eram cruzadas, todos os dias tinham milagres. Os discípulos estão indo à frente, porque era assim que se caminhavam os mestres de Israel naquele mundo antigo. Os discípulos iam à frente, numa espécie de barricada, como se fossem guarda-costas, abrindo o caminho para que ninguém tocasse nos mestres. E Jesus, como mestre, vem vindo atrás, como um grande erudito, imagino eu, com as mãos para trás, em contemplação. Os discípulos que estão caminhando com ele estão indo por uma grande estrada, e de repente essa estrada, ela bifurca, ela abre em dois caminhos. Com certeza havia uma placa bem na bifurcação. A placa indica o caminho da esquerda, a terra de Samaria ou Samária, e a primeira cidade é a cidade de Sicar. A placa da direita continua mostrando o caminho de uma vicinal. Jesus não tinha compromissos na terra de Samaria. Jesus, como bom judeu, não pisaria naquela terra, porque era tradição. Ele estava indo por um outro caminho. E os discípulos que estão com ele, ao verem aquela placa, ignoram ela. Sabem que não podem pisar naquela terra, porque é uma ruptura religiosa. Eles estão caminhando pela direita. E depois que passam pela direita, imagino como bons crentes, que quando passam perto de uma seita, ou de um templo de uma seita, começam a debochar, mas só entre os amigos. Começam a dizer: amigos, aqui é a terra dos adoradores da montanha. Aqui é o povo que adora aquelas pedras da lei ainda. Aqui em cima moram aqueles malditos, os amaldiçoados. Estão eles confabulando, até que alguém resolve perguntar a opinião de Jesus, penso eu. E quando olham para trás, cadê Jesus? Perderam Jesus de vista. Se Jesus houvesse falado sobre o arrebatamento, tinha sido um Deus nos acuda. Mas como ele não havia falado de arrebatamento ainda, e os discípulos são inteligentes, eles devem ter olhado para trás e falado: bom, se ele sumiu da nossa vista, só há um caminho pelo qual ele pode ter ido, e é lá naquela placa, a estrada que bifurcou e mandou para a terra de Samaria. E eu imagino eles dizendo: é inacreditável, ele não jamais faria isso. Ele conhece a religião judaica, ele é um rabi da Galileia, ele sabe que nenhum judeu pisa naquela terra. Mas eles são obrigados a correrem para aquela bifurcação e verem com os olhos o que estava acontecendo. E de repente viram de fato que Jesus entrou caminhando pela terra maldita. Abrindo um parênteses, eu estudei um pouquinho a geografia daquele espaço e descobri que o caminho para onde Jesus iria no dia seguinte, que era uma outra festa, uma outra cruzada em um outro ambiente, se atravessasse pela terra de Samaria, eles encurtariam ali 1h30 de estrada, ao passo que se seguisse aqui pela vicinal, iriam demorar 1h30 para chegar lá do outro lado. Aquilo ali era um atalho,
Então os discípulos estavam dispostos a sacrificar qualquer atalho só para não sujarem os pés na terra maldita. Até aqui estão me entendendo, amém? Mas Jesus não tem tempo a perder. Talvez esse tenha sido um dos motivos, mas há um outro motivo que é mais espiritual, e eu comento daqui a pouco. Jesus está andando, pisando na terra maldita, e 12 discípulos, quando vem a silhueta deles sumindo, eles são obrigados a confabular e resolver logo: ou a gente segue ele aqui, ou a gente vai por aqui. Mas se for por aqui, corremos o risco de perdê-lo, porque aqui dará uma distância de 1h30 a mais. Então eles devem ter se lembrado daquilo que hoje nós falamos muito aqui no Brasil, que quem pode manda e quem tem juízo. Jesus está mandando e eles vão atrás dele. A cada 6 passos, imagine a cena: 12 judeus com o rosto fechado, parecendo maracujá de gaveta, com raiva, irados, parando a cada 6 passos, um escorando no outro, batendo a mão no pé para tirar a poeira da terra maldita. E Jesus está lá na frente. Tire o foco dos 12, vê se você consegue vir à frente e olhar o semblante de Jesus. Eu imagino Jesus pronto para dar uma gargalhada, porque o que os discípulos não sabiam, ele já sabia. Eles sabiam onde aquela história ia dar, e com Jesus ninguém perde tempo. De repente eles se aproximam dele, quando eles vão fazer a ultrapassagem, porque os discípulos vão à frente do mestre, bem na frente deles aparece uma outra placa, e a placa está dizendo: Poço de Jacó. E quando os 12 leem aquela placa, imagino eu a emoção que tomou conta deles, os olhos marejando em lágrimas, a respiração ficando ofegante. Quer perguntar o porquê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque os discípulos de Jesus são judeus, e por serem judeus, o primeiro ensinamento que tem antes de aprender a ler e escrever é sobre o Deus de Abraão, é sobre os milagres do Deus de Abraão. E desde crianças eles cresceram ouvindo histórias daquele poço, de que Jacó, quando foi visitar o seu irmão Esaú, depois de muito tempo, passando por aquele lugar, ficou sem água e sem comida, e Jacó, os seus filhos, suas esposas, os seus empregados e os animais acabaram ficando com sede. E ali numa madrugada Jacó falou: o Senhor me trouxe aqui para morrer. E Deus disse: pegue uma pá e cave aí na areia do deserto. Se fosse cavar na terra eu entenderia, mas é a areia do deserto. Jacó não se fez de rogado, cavou a areia, e do fundo nasceu um oásis, brotou um poço de águas vivas. No meio do deserto apareceu água. Esses discípulos cresceram ouvindo. Diga comigo: cresceram ouvindo. Mais uma vez, ouvindo. Olha que revelação linda agora que eu te dou. Eles cresceram ouvindo, ou seja, até hoje só ouviram falar daquele milagre. Mas como deixaram a religião um pouquinho de lado e começaram a andar ao lado de Jesus, o que eles só ouviram falar, eles vão enxergar com os olhos agora. Eu vou falar de novo para ver se todo mundo entende. Aquilo que eles só viram, agora está. Aquilo que eles só ouviram falar, agora estão correndo o risco de ver, somente porque estão andando ao lado de Jesus. É mais ou menos o que vai acontecer aqui nessa noite. Muitas pessoas que até hoje só têm vivido de lendas, histórias de milagre, de ouvir falar, se ficar ao lado de Jesus, corre o risco de ver aquilo que só ouviu falar, corre o risco de experimentar aquilo que até hoje só ouviu por lendas e folclores. Quando eles veem a placa, Jesus então, para ajudá-los, diz: gente, eu estou com sede, vamos nos aproximar do poço. Imagine a cena agora: 13 homens olhando para dentro de um poço, ouvindo barulho de águas vivas, sentindo o cheiro de areia molhada, estão emocionados. E de repente Jesus quebra o clima. Imagina ele fazendo assim, todo mundo olhando para ele, ele falando: pessoal, eu estou com sede e eu preciso de um pouquinho de água. E aí vem a maior decepção de todas: os 12 santos homens de Deus, os 12 discípulos, os 12 que preparam cruzadas para milhares de pessoas, não tem como tirar água daquele poço. Não tem um cântaro, não tem um balde, não tem uma xícara. Jesus está com sede, está diante do poço, o poço está ali, a água está ali, mas os seus discípulos não podem matar a sua sede. Imagina a vergonha, mas Jesus não queria constrangê-los, ele era um cavalheiro, ele era um gentleman. Então ele diz: olha pessoal, aqui na frente tem uma cidade,
Eu, como passei a noite toda orando, e enquanto vocês dormiam, estou mais cansado, eu vou sentar aqui nesta pedra, debaixo deste zimbro, e vocês vão à frente e preparem um lugar para pouso, para comida, para beber água. Os 12 se confabulam e chegam à seguinte conclusão: um de nós fica com ele, e os outros 11 vai preparar tudo isso. Um ficou. É por isso que nós temos a história somente no Evangelho de João. João foi testemunha ocular do que aconteceu aqui. João fica aqui num canto em pé, como guarda-costas. Jesus está sentado aqui em uma pedra. 11 discípulos estão caminhando, e perna para quem tem. Eu imagino eles a uma distância segura, olhando por cima dos ombros, vendo que Jesus não pode ouvi-los, e um acotovelando o outro, dizendo: pessoal, nós precisamos melhorar a nossa fé. O homem dá tudo para nós. Ele multiplica pão, multiplica peixe, ele mostra os céus abertos, ele faz sinais. E a primeira vez que ele pede para nós um copo de água, ele não pediu um vinho importado, ele não pediu um pão feito lá na capital de Roma. Não, ele pediu um copo de água. E nós não podemos matar a sede dele. Isso aqui me chama atenção, porque olha que eu aprendo: não basta caminhar ao lado de Jesus se você não anda preparado. Deixa essa palavra descer, deguste ela. Muitas pessoas acham que o fato de estar na igreja já é o ó. Não, já cheguei na igreja, então já fiz a minha parte. Entrar na igreja não é mérito de ninguém, e não é mérito para ninguém. Tanto é que o meio secular criou uma piada muito interessante: por que é que o cachorro entrou na igreja? Quem sabe a resposta? Não ouvi? Porque a porta estava aberta. Ou seja, se até cachorro entra na igreja, não há mérito nenhum entrar na igreja, porque na igreja qualquer um entra. Eu quero ver entrar no culto, porque o nosso milagre começa na igreja, mas ele termina nas regiões celestiais. Paulo diz: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas se vocês se ajuntam, e uns têm salmos e outros têm testemunhos, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E o milagre se dá nas regiões celestiais. Há pouco tempo atrás, apóstolo Renê, eu estava pregando no Paraná, num ginásio muito grande. E os irmãos do sul, eles são um pouquinho diferentes da gente do norte, nordeste e sudeste. Eles são mais comedidos, né? Eles não são espalhafatosos nem expansivos. Sulista, né? Gaúcho, paranaense e catarinense, eles são mais desconfiados. Então o pregador lá tem que pregar um pouquinho mais agitado, e você vai pregando até conquistá-lo. E eu estava pregando, e um silêncio naquele ginásio. E eu pude olhar assim, e bem no corredor, no meio do ginásio, tinha um cachorro deitado, e ele prestava atenção em mim. Você vai rir o que eu vou contar agora, porque depois que eu liberei uma palavra pimenta, né, curtinha e cheia de fogo quente, um irmão lá atrás deu um grito. Parece que o fogo vem de trás para frente, né? Lá atrás alguém deu um grito, e o ginásio inteiro fez assim, para olhar para a pessoa. O cachorro não olhou para trás também? Eu comecei a achar estranho. Eu liberei outra palavra revelada. Lá atrás, do outro lado, alguém deu um grito. Todo mundo olhou para o outro lado, e o cachorro olhou também. Eu falei: meu Deus, esse cachorro deve congregar nesse ministério. Daqui a pouco a glória de Deus desceu, mas que desceu rasteiro, virou aquele sarceiro, e o fogo pegou. Quando o povo adorou a Deus com um turbilhão de gritos, o cachorro não se empolgou. Ele ergueu a cabeça e fez assim: au! Um diácono assembleiano do canto do púlpito aqui embaixo olhou para mim e disse: eita, que até o cachorro ficou crente. E eu olhei para o diácono e falei: não está crente não. E o diácono, em vez de ficar quieto, me afrontou e disse: está crente sim, senhor. E eu disse: não está. Ele disse: está. Eu falei: por que você acha que ele está crente? Ele falou: o senhor não escutou o cachorro dando glória a Deus? Eu disse: eu escutei o cachorro latir. Ele falou: e eu interpretei as línguas dele. Aí eu podia ter deixado passar, mas eu não aguentei. Eu disse: eu vou te dar um ensinamento que serve para toda a igreja. Nenhum animal irracional pode dar glória a Deus. Pastor, o senhor não conhece o meu papagaio.
O seu eu não conheço, mas tem um que mandaram no meu WhatsApp. Pense num papagaio levado. Ele pregou uma mensagem minha, 1 minuto decorada, e ainda imitou minha língua estranha. E o diácono de uma igreja que mandou para mim falou: olha aí, pastor Feliciano, meu papagaio está cheio do Espírito Santo. E eu mandei assim para ele: amigo, é bonitinho, é engraçadinho, mas não blasfema. O seu papagaio não deu glória a Deus. E ele respondeu: mas o senhor ouviu? Eu disse: eu ouvi ele recitar. Entre falar e dar há uma avenida imensa. Ele fala porque é uma habilidade. Ele não tem inteligência. Ele não tem inteligência emocional. Ele não sabe o que está fazendo. Só pode dar glória a Deus aquele que entende o que está fazendo. E só há aqui na terra uma raça que, quando dá glória a Deus, esse glória a Deus atravessa o teto, atravessa o céu atmosférico, atravessa o céu cósmico e entra lá na majestade divina. E é esse povo que está aqui na minha frente, aqui na minha retaguarda. Por que estou dizendo isso? Porque não adianta estar aqui e ficar olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Segura aí, Roberto. Fica me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Vem para uma reunião de festa e fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Não adianta estar aqui se você não está preparado para estar aqui. Aqui é um lugar de graça, de glória e de milagres. Ai, Jesus. Olha que coisa bela. Os discípulos estão caminhando, indo embora, dizendo: gente, nós não conseguimos matar a sede dele. Quando eles estão confabulando e falando essas coisas, no sentido contrário, vem vindo uma mulher. Vem vindo uma? Não ouvi? E quando a mulher passa por eles, a uma certa distância segura, os 11, creio eu, de soslaio, de canto de olho por cima do ombro, olham a mulher. E 2 coisas da mulher chamou a atenção deles. Primeiro, o cinto que ela usava. Samaritanos e judeus eram irmãos de sangue, eram filhos de Abraão, temiam ao único Deus. Mas por causa daquela briga que eu disse em um dia de festa, eles criaram um ranço tão grande que fizeram até roupa diferente, para que ninguém corresse o risco de cumprimentar alguém sem saber, porque como eram filhos de Abraão, eram parecidos. Então, só para que ninguém corresse o risco de cumprimentar alguém desconhecido, eles criaram uma roupa diferente. As mulheres samaritanas usavam um cinto que as identificava. Quando ela passou por eles, os 11 disseram: lá vai uma samaritana. Só que tem outra coisa nela que vai chamar a atenção deles. A samaritana tem um cântaro nos ombros. E quando eles olham aquele cântaro, eu imagino um frio na boca do estômago deles. E um dizendo ao outro: não vai acontecer o que a gente está pensando. Não, ele já entrou na terra, mas ele não seria atrevido ao ponto de falar com essa zinha, com essa mulher de outra religião, com essa mulher maldita. Ele não faria isso. Eu imagino eles conversando. Ainda bem que Jesus não tem que dar satisfação para ninguém. E quando a mulher passa por eles, ela se dirige ao poço. O que eu vou falar agora é preciso um exercício mental. Preste atenção comigo. Saindo do poço, indo para a cidade, tem 11 discípulos, amém? Discípulos que foram transformados em apóstolos, amém? Se foram transformados em apóstolos, eram porque eram especiais, amém? Se são especiais é porque são separados. Se são separados, são santos, amém? Escolhidos para mudar o mundo, amém? Então veja só, indo 11 santos, apóstolos puros, homens escolhidos para mudar o mundo, e vindo uma mulher que mais tarde vamos saber que era uma prostituta de luxo. Teve 5 homens e o 6º que tem não é dela. E se ela tem um 6º e todo mundo sabe e ela não é apedrejada, respire fundo, é porque ela é amante de alguém muito importante na cidade, possivelmente ou um sacerdote da religião dela ou um político, e ninguém se metia com essa raça naquela época. Então, indo 11 homens puros e santos, vindo uma prostituta de luxo, indo 11 homens santos que não puderam matar a sede de Jesus, e vindo uma prostituta de luxo, mas que pode matar a sede de Jesus. Eu disse que tem que fazer um exercício mental, porque isso aqui é contra a matemática da religião.
11 homens santos estão indo, não puderam dar uma gota de água para Jesus. Vem vindo uma prostituta, ela pode matar a sede de Jesus. Será que eu sou o único ser humano que vivi neste mundo para ver coisas horríveis acontecer? Por exemplo, eu prego desde criança. Eu me lembro que eu tinha uns 13 anos de idade. Eu estava pregando em uma praça em Ribeirão Preto, em um coreto, onde se colocava uma bandinha. E as pessoas paravam para me ouvir, não é porque eu pregava bem, porque eu era muito pequenininho, era engraçadinho, uma gravatinha de crochê, uma voz de taquara rachada, que só, um som horrível que eu falava, aleluia, o povo entendia, glória a Deus. E quando eu fiz um apelo, na esquina da praça tinha um prostíbulo, um bar, e uma mulher seminua saiu correndo e veio à frente desse coreto onde eu estava e cravou os joelhos no chão aos gritos. Quando ela dobrou o joelho dela, os joelhos, as vergonhas dela apareceram todas, porque ela estava muito mal vestida. Ela tirou o cigarro de dentro da sua blusa, tirou, em respeito aos crentes daquela época, ela tirou todas as suas bugigangas, e ela começou a gritar. E quando eu cheguei perto dela, estendi minha mão, Jesus desceu sobre essa mulher, e ela foi batizada com o Espírito Santo. E ela começou a orar em línguas, ajoelhada, segure, ela começou a orar em línguas, ajoelhada. Eu fiquei tão feliz e disse, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Tinha uma meia dúzia de crentes no meio da praça, 2 irmãs de coquezinho na cabeça, senhoras do círculo de oração, mulheres santas. Elas chegaram perto daquela mulher, olharam para ela, seguraram a Bíblia como se fosse um escudo, botaram a mão na cabeça da mulher e começaram a gritar, sai dela agora, Satanás, nós te repreendemos em nome de Jesus. E a mulher continuou orando em línguas. E eu perguntei daqui de cima, o que as senhoras estão fazendo? E elas, você não está vendo que isso aqui é demônio? Eu disse, por que demônio? Se ela está falando em línguas, foi o Espírito Santo que desceu. Uma olhou para mim e disse, você é jovenzinho na fé, aprenda, o Espírito Santo não desce sobre lixos como esse. Eu fiquei pasmo. Eu olhei para aquela mulher em estado de putrefação espiritual, aos choros, aos gritos, e olhei para aquelas 2 irmãs e me lembrei que o culto todo que eu preguei, as 2 não abriram a boca para respirar, mas a prostituta caiu de joelho aos gritos, pedindo misericórdia. As 2 santas não mataram a sede de Deus. A prostituta dobrou o joelho e verteu tudo que ela tinha diante do altar. Quando a mulher se aproxima do poço de águas, ela olha e vê 2 judeus ali. Os judeus também eram identificados pela roupa. A roupa de Jesus deixou ela apavorada. Pergunte por quê? Porque a roupa dele era uma estola sacerdotal branca. Ela sabia que ele era um líder religioso. E se ele fosse um líder religioso com dom de revelação e descobrisse qual era o estilo de vida dela, bastaria ele estender a mão para o seu outro discípulo e dizer, mate, apedreja, e ela seria apedrejada. Então a mulher, tudo que tem que fazer, faz muito rápido. Ela ajoelha, ela tira debaixo do seu cinto uma corda, um cordão, ela amarra no gargalo do cântaro que ela tira dos ombros, ela joga o cântaro dentro do poço, o cântaro bate nas águas, barulho de águas em movimento, chuá. Daqui a pouco ela começa a içar, ela começa a erguer o cântaro, e o cântaro sai de dentro daquele poço, vertendo água cristalina, água fria, água que pode matar a sede de qualquer moribundo no deserto. Agora que ela coloca o cântaro do lado dela, era para terminar assim, era para terminar em silêncio, era para ninguém falar com ninguém, era para ela pegar aquele cântaro, colocar no ombro e ir embora. Mas acontece algo extraordinário. A mulher está se ajeitando para se levantar, e o homem sentado na pedra, debaixo do zimbro, resolve conversar com ela. E ele diz assim para ela, ei senhora, me dá um pouquinho de água, porque eu tenho sede. E quando ele diz para ela que tem sede, aquela mulher perdeu talvez a maior chance da vida dela, porque água não é alimento como muitos pregam. Água é mais que alimento, é um elemento. Eu não bebo água para viver, eu bebo água para sobreviver. 70% desse corpinho bonito que está do seu lado aí, dá uma olhadinha nele, em forma de um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa. 70% desse corpinho é feito de água.
77% da massa cinzenta que temos aqui dentro do cérebro, do nosso cocoruto, é feito de água. Nós não devemos negar água nem para um animal irracional, nem para um bandido. Imagine negar água para o dono de todas as águas. Ele pede água a ela, e ao invés dela dar água, o que ela faz? Mexe comigo, Beto, mude a música. Ela sabe que tem 2 judeus ali. Ela sabe que um deles é um líder religioso. E ela está sozinha, é uma samaritana. Ela sabe do ranço, da raiva, da ira e da cólera entre judeus e samaritanos. Ela poderia ter ficado quieta, pegado o seu canto e ido embora. Ela poderia ter ignorado. Mas ela enfrenta o homem que pediu água. E ela é mal educada. Ela olha para ele e diz assim: como sendo tu homem, memorize isso, homem, como sendo tu homem. Ela está tocando na parte mais sensível dos religiosos judeus. Homem que tem brio, que tem respeito, não conversa com uma mulher que não seja da sua família. Ela está dizendo para ele: como sendo tu homem. Ela está achando que Jesus é mais um, como aqueles que cruzaram o caminho dela e arrancaram um pedaço dela. Ela olha para Jesus e acha que Jesus é mais um daqueles que olhavam para ela e viam ela como um objeto sexual. Ela acha que Jesus está abrindo uma oportunidade de diálogo para convencê-la e mais tarde levá-la para a cama. Então ela não aceita isso. Ela diz: como sendo tu homem. Aí ela apela: judeu. Judeu aponta para a religião dele por causa da roupa branca que ela está usando, do judaísmo. O senhor é um doutor da lei, o senhor não sabe que a sua religião não permite isso. Ela está dizendo: além de ser um homem canalha, um safado, ainda é um religioso de meia pataca, é um falso crente, é um falso religioso. A mulher desfere golpes contra Jesus cruéis. Ela sabe que fazendo isso ela está arriscando a vida dela, porque tem 2 judeus ali. João, quando escuta isso, deve ter ficado furioso, porque Jesus é o rabi dele. João deve ter olhado para o chão, viu pedras e paus, e só ele falar que eu mato essa mulher, só ele falar que eu desfiro golpe sobre ela, porque ninguém pode atacar um rabi da Galileia dessa forma. Olhe para mim. O quadro está desenhado, vai terminar em tragédia. Só que ao invés de terminar em tragédia, o homem sentado na pedra resolve falar de novo. E ao invés de ele falar: João, mate essa mulher, ao invés de ele xingar essa mulher e amaldiçoá-la, ele diz assim para ela: ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Ah, se tu soubesses quem sou eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Respire fundo. Se você deu glória a Deus e aplaudiu, imagina o que aconteceu no coração da mulher. Você lembra do que ela chamou Jesus? Homem judeu. Ela chamou ele do quê? Mais forte. Ela chamou ele do quê? Agora que Jesus fala para ela: ah, se tu soubesses quem sou eu, a palavra entrou na mente dela e atingiu o coração. A mulher muda o tom de voz e diz assim: mas Senhor. Eu amo quando o crente entende. Vou falar de novo. Primeiro ela chamou ele homem judeu, safado religioso de meia tigela. Aí ele libera uma palavra, porque a palavra branda acalma o coração. Aí a mulher olha para ele e diz assim: mas Senhor. Só reconhece alguém como Senhor aquele que sabe que é menor do que ele. E quando ela diz mas Senhor, o poço é fundo e tu não tens como tirar água daqui. Era tudo que Jesus queria. Uma oportunidade para se revelar a ela. Ele abriu uma porta de diálogo com ela. Ele tirou o estresse que ela estava vivendo. As janelas da inteligência dela, fechadas pelo desespero, pelo preconceito, pelo abuso sexual sofrido, se abrem. O cérebro dela oxigena e ela respira e pensa. E quando ela diz: o poço é fundo e tu não tens como tirar água, Jesus se levanta e vai lá perto do poço e olha. E imagina ele dizendo: você tem razão, eu não tenho como tirar água daqui. Mas quem foi que te disse que a água que eu vou te dar está aqui?
vou pedir ajuda para os universitários. Meu apóstolo conhece Israel mais do que eu. Lá onde tem o poço de Jacó, ao redor, num raio de quase 10 quilômetros, não tem uma gota d'água. Não tem rio, não tem córrego, não tem val. É no meio do ermo. Quando Jesus diz que a água que ele vai dar para ela não está ali, a mente dela viaja. E se não está aqui, onde está essa água? Aí Jesus se revela: eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a fonte da água da vida. Aquele que bebe da água que eu tenho para dar nunca mais tem sede. E só a título de curiosidade, quem já bebeu dessa água aqui? Deixa eu ver. Então reage, pelo amor de Deus. Olha que coisa bela. O diálogo de Jesus continua. E Jesus diz assim para ela: eu vou te dar um presente. E olha o que ele fala para ela: se as minhas palavras permanecerem dentro de você, vai nascer dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus deu para aquela mulher uma fonte. Ele deu para ela o que? Não ouvi, eu abro um parênteses para continuar. O dia que eu li esse texto, eu fiquei imaginando o que Deus é capaz de fazer em tão pouco tempo. 1 hora, diga comigo, 1 hora, somente 1 hora. Eu fiz o caminho das ruínas de Sicar até o poço, fiz a pé, andei devagar, 25 minutos, das ruínas de Sicar, onde só tem pedras, até o poço, 25 minutos a pé. Eu calculei o diálogo de Jesus pelo que está escrito, a pregação mais rápida dele, 15 minutos de pregação. 15 com 25, 40. Depois que Jesus se revelou a ela, a mulher deixou o cântaro para trás e voltou para a cidade correndo. Eu fiz o caminho de volta correndo, economizei 5 minutos, 20 minutos para voltar para a cidade. 40 com 20, 60. 60 minutos é igual a uma? Diga comigo, 1 hora. 1 hora antes, a mulher sai de casa como a maior prostituta da região, destruidora de casamentos, amante de pessoas influentes. Ela passava, as pessoas diziam shalom. Quando ela virava as costas, diziam: lá vai a Kenga, lá vai a destruidora. 1 hora antes, ela é uma prostituta. 1 hora depois, ela pisa na cidade como a maior missionária do Novo Testamento. A maior missionária do Novo Testamento. Ela não ganhou a família dela só, ela não pregou para os vizinhos. A Bíblia diz que a cidade inteira ouviu a mulher falar e deixaram o trabalho, fecharam o comércio, saíram dos campos e correram até o poço. Jesus fez um culto lá e a cidade inteira o aceitou. Quando o culto termina, as pessoas estão voltando, salmodiando. E quem é que eles encontram nas ruas de Sicar, sentada no meio-fio, chorando ainda? A mulher. As pessoas vão passando e vão dizendo: agora cremos, não porque te ouvimos, mas porque nós vimos que ainda existe profeta em Israel. Ah, profetas em Israel! Ah, se você soubesse o que significa a historinha sentada aqui dentro. Ah, se muitas pessoas compreendessem o que é participar de uma reunião como essa. Com todo respeito, muitas pessoas vêm para uma igreja como essa e pensam que estão dentro de um teatro. Acham de fato que isto aqui é como se fosse um cinema, que você escolhe o que quer ver, quando ver, a forma que ver. Isto aqui não é um teatro, isto aqui não é um cinema, isto aqui é um quartel-general, onde você entra para ouvir um soldado que tem uma divisa um pouco maior, que vai lhe contar histórias que vão fazer você sair por aquela porta com tanta graça, capaz de agarrar o diabo pelo chifre, esfregar o focinho dele no chão e chutá-lo para o limbo do inferno. Eu não sei como você veio, mas eu sei como você vai voltar. Se prepare, todo mundo espiritual de Manaus. Não tem para Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha. Não vai sobrar demônio nem para fazer vatapá aqui em Manaus. Quando terminar a festa dos tabernáculos,
você vai sair por aquelas portas transpirando azeite, cheio da graça e da glória. E só quem crê nisso, agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Por gentileza, chacoalhe a mão direita para cima, coloque no ombro de quem está do seu lado, agarre a pessoa, por favor. Se a pessoa ficar brava, diz assim: ó, o médico falou para não contrariar o pastor Marco. Agarrou? Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada, com vontade. Isso. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, diga, para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite. Ele está sacudindo as estruturas da sua casa, do seu ministério, da sua família, do seu trabalho. Ele está sacudindo as estruturas espirituais dos céus de Manaus. Satanás perdeu a batalha, porque a vitória é nossa. Quem tem a fonte da água da vida, adore ao Criador nesta hora. Sente mais um minutinho. Já estou terminando. Uma semana depois, quanto tempo depois? Jesus está em uma festa. A festa que ele vai ficar de pé e falar: é o último dia da festa, então vou deixar o milagre para o último dia. Só que ele percebe que há uma espécie de dissensão entre os discípulos. E digo eu, não a Bíblia. Eu imagino Jesus chamando o discípulo que mais falava, que devia ser Pedro, né? Pedro é o cagueta da turma, é o X9, né? É o que mais fala, é o que mais erra, mas é o que mais tenta acertar. Quando Jesus queria saber alguma coisa, era só chamar Pedro. E eu imagino Jesus falando: Pedro, o que está acontecendo aqui? Porque eu estou sentindo todo mundo triste, cada um para um canto. E Pedro não se aguentando, falando: não, Jesus, eu não queria falar, mas já que o Senhor perguntou, está todo mundo triste com o Senhor. Por quê, Pedro? Por causa da semana passada. O que aconteceu semana passada, Pedro? Por causa daquela zinha lá. Que zinha, Pedro? Aquela samaritanazinha lá. E o que aconteceu? João contou para nós. Contou o que, Pedro? Que o Senhor deu para ela um presente. Deu. Qual o presente? João falou que o Senhor deu para ela uma tal de fonte, que jorra para a vida eterna. E por que está todo mundo bravo? Ó, Senhor, a gente já está com o Senhor há uns 3 anos aí, e até hoje não caiu nenhuma gotinha dessa água para nós, pô. A mulher lá, o Senhor já dá a fonte. Para nós aqui, nenhuma gotinha de água. Eu imagino Jesus olhando para ele, dizendo: é por isso que está todo mundo jururu. Pedro, chama todo mundo lá. O Senhor não vai contar aqui. Chama todo mundo, Pedro. Eu imagino chegando os 12, todo mundo olhando para Jesus e olhando para Pedro, olhando para Jesus, para Pedro, e um fazendo assim. X9. E Pedro dizendo: não, gente, o homem tem dom de revelação, sabe tudo. E Jesus falando: então quer dizer que está todo mundo triste comigo porque eu resolvi abençoar a samaritana? Vocês são machistas, é? Porque ela é mulher? É por causa que ela adora a Deus na montanha? Vocês acham mesmo que eu daria para aquela mulher um presente que negaria ele para vocês? Vocês acham que eu sou injusto e vocês caminham comigo há 3 anos e eu nunca dei nada para vocês? Será que eu tenho que dar nome, tenho que desenhar tudo para vocês? Pedro, sim, Senhor. Onde é que você arrumou coragem para pular na madrugada de cima de um barco e andar em cima das águas? Pedro, só não tem medo da morte quem tem a fonte da água da vida, Pedro. Tiago e João, sim, Senhor. Onde é que vocês arrumaram coragem para chegar em mim depois daquele evangelismo malfadado? Que não, o povo, eu acho, digo eu, não a Bíblia, não devem ter dado oferta para os evangelistas. Não deu oferta para o evangelista, ele fica irado, né? Os dois voltaram a Jesus: a gente pode destruir aquela cidade lá, pode morar para cair fogo, porque nós fomos lá e ninguém recebeu a gente bem. Onde é que vocês arrumaram coragem para falar isso comigo?
Eles engasgados, Jesus dizendo: só não leva afronta para casa quem tem a fonte da água da vida. Os outros 9 que sobraram, como é que vocês acham que os demônios e as enfermidades se sujeitam a vocês? Só se sujeitam a vocês porque dentro de vocês jorra a fonte da água da vida que salta para a vida eterna. E de repente a tristeza vai embora, e tem 12 discípulos parecendo crianças, um olhando para o outro olhando para um e dizendo: eu sabia que ele não era injusto, está vendo? Vocês estavam tristes à toa, ele já deu para nós. E um batendo no peito dizendo: eu tenho, e o outro: eu também. Vamos fazer esse exercício aqui? Vamos lá, encarna um discípulo, escolhe um aí. Ninguém quer ser Judas mesmo, mas escolhe um. Bate no peito e diga para o seu irmão: eu tenho. Diga: eu sabia que ele não era injusto. E você diz: eu também tenho. Está essa festa. Aí Jesus fala assim: ei, vocês estão felizes porque descobriram que eu dei a fonte para vocês, como dei para aquela mulher? Ouçam-me. Ela me conheceu em 15 minutos e eu dei para ela uma fonte que jorrou para a vida eterna. Vocês estão comigo há anos, e logo que me conheceram eu dei a mesma fonte para vocês. Como vocês estão comigo há muito mais tempo, se a fonte jorrou, vocês não têm mais uma fonte dentro de vocês. Dentro de vocês há um rio de águas vivas. A mulher tem uma fonte porque ela é recém-nascida. Vocês caminham comigo, dormem ao meu lado, acordam comigo, curam os enfermos, expulsam os demônios. Vocês não têm mais uma fonte. A fonte virou um rio que por onde ele passa, o que está morto ressuscita. Há um rio de águas vivas dentro de vocês. Meu Deus, subiu um arrepio pelo alto da coluna aqui. E aqui há uma resposta para algumas pessoas aqui. Aqui está a resposta para a sua pergunta, que chega a ser filosófica, uma pergunta cristã filosófica. Por que eu comecei com aquele irmão, aceitei Jesus no mesmo culto, com aquela irmã, congregamos na mesma igreja, cantamos os mesmos louvores, ouvimos o mesmo pregador, tivemos as mesmas chances, só que aquela criatura voou, e eu estou rastejando aqui na igreja até hoje? Por que uns são despertados para o episcopado, para o ministério, e outros passam a vida toda com orgulho batendo no peito? Eu nasci para ser membro de banco. E com todo respeito, membro de banco é verniz, prego, tinta, madeira, plástico, isopor, pano, ferro. Jesus não chamou ninguém para ser membro de banco. Você é membro do corpo místico de Jesus de Nazaré. Ouça-me, o que um crente aqui dentro faz, o outro pode fazer igual ou melhor. Eu vou repetir: o que um faz, o outro pode fazer, e potencialmente maior e melhor. Mas como é que se dá essa, como é que a pessoa adquire esta graça? A unção que você respeita é a unção que você atrai. Quando você vê alguém ministrar, cantar e pregar, e o seu espírito bate com o da pessoa, e aquilo mexe com o seu coração, e você diz: eu quero. É feita uma aliança entre o céu e a terra. Só que entre o dia do querer e o dia do receber, há o tempo. E a prova do tempo é talvez a mais difícil de ser enfrentada. O problema é que você não conseguiu aguentar os trancos. O problema é que você teve crentes que passaram pela sua vida e eram aqueles tipos de crentes que aqui em Manaus não tem, só tem na igreja que eu sou pastor. Pense numa raça ruim, que nunca conseguiram nada na vida, e quando vê alguém novo convertido sonhar e crescer, ao invés de ir estimular e empurrar, a pessoa diz assim: para com isso, você é fanático, beato de igreja, piolho de igreja, santarrão, você tem distúrbios mentais, você sofre com psicopatia mental. Chamam as pessoas de esquizofrênicas. Amados, a nossa fé é uma fé mística. A fé pentecostal não é para homens e mulheres normais. O normal quer uma explicação racional para tudo.
O normal quer que tudo se resuma em uma equação matemática: 2 mais 2 é igual a 4. Mas num culto pentecostal não há espaço para gente normal. Só tem espaço para gente louca, para gente doida, para gente que vê o invisível, que escuta o inaudível, que sente aquilo que ninguém sente. Eu não posso achar que aquelas moças e moços bonitos sentados no chão são normais, porque uma pessoa normal vai querer sentar numa poltrona almofadada, mas eles ficam ali por quê? Porque a expectativa deles é que algo extraordinário vai acontecer. As coisas só podem ser resolvidas quando você não deixa os outros entulharem a sua fonte. Roberto, mude a música, eu vou tirar um cajado aqui agora. Ei, você que está na igreja desde a época de Noé. Não, pastor, não sou tão velho assim, tá? Você não conheceu Noé, mas pisou no barro que sobrou na terra do dilúvio. Está na igreja há trocentos milhões de anos e acha que conhece tudo sobre Deus. Acha que sabe todas as formas de Deus usar alguém ou ser usado. Deixa eu te dizer uma coisa. Com o conhecimento que tenho, depois de ter rodado o mundo todo, eu descobri que não nasceu um homem ou uma mulher ainda que tenha condições de prender o fôlego o suficiente para ir até as profundezas do rio da revelação. Isso aqui foi alto, então eu vou desenhar de novo. Há um rio da revelação aqui dentro. E quanto mais fundo você vai, mais coisas você descobre. Eu ainda não conheci alguém que disse: eu toquei o fundo. Não conheci alguém que disse: eu prendi a respiração e fui até o fundo. Ninguém conseguiu ir ainda. É por isso que de vez em quando aparece um René Terra Nova. É por isso que de vez em quando aparece um cantor, um ministro de louvor, alguém com um talento especial. Porque são homens e mulheres que resolveram prender o fôlego, se sacrificaram e foram nas profundezas do rio. Eu não sei se você está entendendo a minha linguagem. Então deixa eu te dizer aqui, nesta festa de tabernáculos, esse culto não foi marcado só para o crente festeiro, não é para o crente domingueiro. Aliás, eu olho para vocês agora e não vejo homens e mulheres, eu vejo brasas de fogo incandescendo. Eu vejo homens e mulheres que, se acreditarem em 10% do que eu estou falando aqui, quando saírem pelas ruas de Manaus, vai acontecer um reboliço tão grande, mas tão grande, eu repito, grande, mas tão grande, que Deus vai colocar um par de asas nas suas costas. E as pessoas que para te verem ficavam olhando de cima para baixo, pisando em cima de você, para te verem depois de hoje, vão ter que comprar um par de binóculos, porque você vai voar acima das nuvens, porque Deus te trouxe aqui, porque Ele quer fazer a sua fonte virar um rio. Quem quer que a fonte vire um rio aqui? Então reage, grita, pede, pula, planta a bananeira, agarra o diabo pelo chifre, ignore as pessoas que ficam te medindo. Ah, meu Deus, qual foi o seu problema? Em qual esquina da vida ou em qual culto você parou para ver aquele homem, aquela mulher que naquele dia estava na carne e matou os seus sonhos, e entulharam a sua fonte e fizeram você perder completamente os desejos espirituais e os sonhos espirituais? A minha geração, a geração do apóstolo René, com muito orgulho eu costumo dizer que a nossa geração é uma geração raiz. Infelizmente, essa geração Nutella, essa geração só do oba-oba, essa geração que não sabe o que é pagar o preço, essa geração que não consegue conviver numa sociedade se não for aceito. É por isso que para postar uma foto lá no Instagram tira 85 mil. Aí escolhe a melhorzinha, que não demonstra o que você é de verdade, e posta lá com caras e bocas, e fica olhando para ver os comentários. Aí a pessoa tem 10 seguidores, 6 está falando mal, a pessoa quer se matar. Ah, o mundo inteiro está contra mim. Esta geração precisa conhecer Deus de verdade. Um Deus que, quando encontra um homem ou mulher de coragem, Ele não olha para a posição financeira dele, Ele não olha para a posição social dele, Ele não olha para a cor da pele e nem para o sexo da pessoa. Se Deus achar um maluco e falar assim: eis-me aqui, Deus pega na mão desse maluco e salta muralhas com ele.
Ouça-me. A chamada para a salvação é de cima para baixo. É Deus amando o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é para todos. Para salvar, Deus não faz acepção. Ele salva o rico, o pobre, o gordo, o magro, o feio, o bonito, o branco, o negro e o asiático. Para salvar, e ponto final. A única coisa que temos gratuita aqui no reino é a salvação. Porque foi pago um alto preço, ninguém conseguiria pagar, então Deus pagou isso por nós, ponto final. O que passar da salvação custa, e custa caro. Custa, e custa desejo, sacrifício, renúncia, sonhos, afastamento de outras pessoas. Se você quer ser usado por Deus, e quer ver as coisas incríveis, e não quer ficar apenas com uma fonte entulhada, vivendo de coisas do passado, lembrando apenas de um crente sorumbático, você precisa começar a rever os caminhos por onde você passou e tirar da sua fonte todas as pedras que jogaram ali. Desentulhe a sua fonte hoje e você vai ver onde Deus vai te colocar. As pessoas sempre perguntam para mim: como é que o senhor aguenta? Porque tudo comigo vai parar no Jornal Nacional ou no Fantástico. Aí as pessoas falam: como é que o senhor dá conta? Eu digo: simples. Eu nunca deixei ninguém entulhar a minha fonte. Nunca deixei ninguém falar para mim: você não pode, você não vai, você não dá conta. Nunca. Porque eu aprendi a ouvir Deus desde a minha infância. E quem me apresentou Deus não foi uma pessoa de anel de formatura, rica, importante, poliglota, não. Quem me apresentou Deus foi um crente que tinha 2 dentes na boca: o zagueiro e o atacante. A pessoa era analfa de pai e beta de mãe, falava tudo errado, mas quando dobrava o joelho, o céu despencava, o corpo arrepiava, as lágrimas brotavam dos olhos. E eu comecei a descobrir que tais pessoas tinham algo que eu não tinha. Eu tinha que procurar, tinha que cavar. Amados, Deus não é injusto. O que Ele deu a mim, o que Ele deu ao apóstolo René e ao Roberto, Ele deu a todos nós. Todos nós temos a fonte. O problema é o que você está fazendo com a sua fonte. O problema é a prioridade que você fez com ela. Você entulhou, você deixou outro entulhar. A senhorita foi pensar mais na sua aparência física, e o dia em que você deu um grito de glória a Deus e filmaram e te mostraram, você se achou feio e nunca mais fez isso. Você se preocupa com o que as pessoas pensam ou falam. Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não morreu na cruz do Calvário por você. As favas com que os outros pensam. Eu estava em Brasília uns 3, 4 meses atrás, passando por um vento. Aliás, eu moro no meio do vento, e como passo muita luta, me preparo para enfrentar, oro, jejuo. E eu estava bem sensível. Passei perto de uma sala, tinha uns 15 deputados. Eles me viram e disseram: pastor Marco, entra aqui. Estavam lá sabatinando 3 desembargadores. E um dos desembargadores disse que estava com um problema. Aí tínhamos lá uns 4 ou 5 deputados evangélicos, apóstolo, e disseram para mim: Marcos, você pode orar pelo desembargador? Eu disse: posso. Ficamos em pé e eu fui orar. Só que quando eu fui orar, eu esqueci que estava no parlamento, sensível, passando pelo vale da sombra e da morte. Quando eu fechei o olho, eu só lembrei do monte onde eu oro. Alguém já orou no meio do mato aqui? Oh, glória. Fechei o olho e danei a gritar. Gritar, e bati os pés no chão. Quando eu abri o olho, tinha umas 4 pessoas fazendo assim, quase caíram. Falei: Jesus, aqui não. Aí eu disse que eu não estava nem aí porque estavam pensando. Eu encarnei um crente pentecostal e orei com toda a força do mundo, até que alguém deu um toque aqui na minha ilharga, me acotovelaram, que eu parei na hora da oração, olhei, era um deputado evangélico. Disse: calma, calma, termina logo. Aí eu terminei de orar, saiu todo mundo. Esse deputado fez questão de me chamar num canto, disse: Marco, faz tempo que eu estou para te falar isso. Você já está aqui em Brasília há 9 anos. Você não é mais o menino da Vila Tatu, do meio do mato. Você não é mais o crentezinho daquela igrejinha pequena. Você é um homem do mundo. Você senta com o presidente, você viaja o mundo, você se comunica em mais de um idioma, você é escritor de livros. Eu disse: e daí? Ele disse: e daí? Que é inadmissível você, no momento de oração aqui no parlamento, fazer o que você fez ali.
Eu falei: mas você pediu para que eu orasse. Ele: mas precisa orar daquele jeito. Eu disse: mas eu sempre orei desse jeito. Aí ele falou para mim: mas agora você não está lá, você está aqui, você tem que se portar como homem daqui. Aí eu disse para ele: como é que você acha que eu cheguei aqui? Aí eu falei para ele: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ouça-me, se você se envergonha da sua identidade, a sua fonte nunca vai virar um rio. É tarde demais para você querer sair desse ministério e ir lá para aquele ministério que parece que as pessoas congregam lá no Lions Club. Só tem gente perfeitinha, quietinha e equilibrada. É tarde demais. Quem mandou você vir para cá? Aqui tem um negócio que pega na gente, né? Tem um fogo, uma graça, uma glória. Você já caminhou demais, não dá para voltar mais atrás. Então se entrega. Faz o teste, se entrega. Deixa a fonte jorrar, e você vai ver onde Deus vai te colocar. Há um rio de águas vivas que vai saltar de dentro de você. Quando esse rio bater na sua família, a sua casa será salva. Quando esse rio bater na sua empresa, a sua empresa vai prosperar. Quando este rio bater nas comunidades fracas, as comunidades vão se fortalecer. Quando este rio passar pelas encruzilhadas, as obras de feitiçaria serão quebradas. Quando este rio bater nos homens que mexem com tráfico de droga, os drogados serão libertos. Quando este rio saltar de você e vir se manifestar na igreja, as pessoas vão ver que você é de carne e osso, mas a glória de Deus habita dentro deste vaso. Se alguém acredita nisso, dá mais um grito de glória a Deus, por favor. Fique de pé comigo agora. Uramassuri Kanda.